O Sport Center conseguiu com exclusividade o orçamento do Corinthians, a previsão então para o ano de 2024. É isso que o Corinthians vai apresentar ao seu conselho fiscal e isso precisa ser aprovado pelo conselho, tá? Raul Moura, nosso produtor, que teve acesso a esses números. Direitos de televisão, patrocínio, arrecadação de jogos, as receitas da marca, contribuição dos associados, exploração comercial, a negociação de atletas e ainda direitos federativos. Seria uma receita total, então, prevista de 935 milhões de reais. Aqui no estúdio está conosco a Lili Nascimento. Ontem a gente, não é, Lili, fazia... Vou até abrir a calculadora. É do imposto de... A Lili é do imposto de renda. O leão do imposto de renda chegando. Nossa contadora. Vai... Ou então ela achou petróleo lá no Parque São Jorge e de repente tudo começou a ser pago no Parque Ecológico. Encontraram petróleo no Alasca. Verdade. Os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia por uma bagatela. Nossa, não tinha visto isso. Tô meio off. Faz um tempinho já, faz uns 300 anos. Entendi. Uns 200 anos, mais ou menos. Ah, no Alasca? Aí eles acharam petróleo. Mas, enfim, o que interessa são as contas do Corinthians. Certo, Lili? Certo. Bom dia, meus amigos. Prazer estar com vocês hoje aqui. O ar-condicionado tá bem gostoso, porque lá fora a gente viu que o Bira tava sofrendo, né? Fã de esporte também. Um beijo para todos vocês. Ainda não encontraram petróleo, tá? Mas o negócio está começando a ficar bom lá pro lado do Corinthians, porque a gente ficou noticiando aí durante toda a semana a questão dos direitos de imagens, que o Corinthians deve aí cerca de 100 milhões de reais de direitos de imagens a jogadores do elenco e também ex-jogadores. Jogadores que saíram há muitos anos, jogadores que saíram na última temporada. E aí deu toda aquela confusão depois que o Rojas acionou a justiça, acionou a FIFA. E agora ele pede os 40 milhões, né? Não só o direito de imagem, cerca de 8 milhões, mas também os salários dele até o final do contrato, em junho de 2027. Acontece que, quando o Augusto... A gente tem que cobrar, claro, o Augusto Melo, né? Enfim, por várias coisas que vem fazendo na temporada, mas quando é um ponto positivo, a gente tem que elogiar. E no início da gestão dele, ele falou, ó, assim que eu receber parte do dinheiro da venda de alguns jogadores, eu vou acertar direitos de imagem. E isso já aconteceu. Ontem o Corinthians conseguiu quitar todos os direitos de imagem relacionados a 2023 do elenco, tá? Prioridade de quem tá lá ainda. Prioridade de quem tá lá dentro. Então, quitou. E hoje o Corinthians deve terminar de fazer o pagamento relacionado a esses 3 meses de 2024. Todos os jogadores do elenco. Quanto que o Corinthians vai gastar com isso? 17,9 milhões de reais. De onde vem esse dinheiro? Da venda do Moscardo. A primeira parcela, o PSG pagou ao Corinthians, então o Corinthians conseguiu quitar, hoje vai efetuar de fato aí, mas todos os jogadores do atual elenco não terão mais pendências de direitos de imagens com o clube. Já é um passo importante. Você diz do elenco porque ainda tem o pessoal que tá devendo, mas que já não tá mais no clube, é isso, né, Lili? E tem muito dinheiro, tá? Fica mais ou menos aí uns 80 milhões de reais que o Corinthians ainda deve de direitos de imagens para jogadores que já saíram. Tanto que saíram há muito tempo, quanto, por exemplo, Gil, Juliano, o próprio Renato Augusto. Então tem muita conta ainda para acertar, mas pelo menos com o elenco principal, o Augusto Melo falou que quitaria essa dívida e hoje, ao final do dia, aí, o Corinthians deve divulgar que de fato conseguiu quitar. A gente sabe que é o famoso, não é mais do que a obrigação nesse sentido, mas para os jogadores isso também é um sinal importante. Olha, tem um jogo importantíssimo de Copa do Brasil agora. Isso, né? É um compromisso que às vezes no futebol, pelos jogadores ganharem tanto, isso fica banalizado. Pô, o cara tá reclamando de direito de imagem, milionário e tal. Mas isso faz uma diferença até no jeito que o cara vai pro trabalho. Você sabe que é um lugar mais sério ou que te dá um pouco mais de garantia. Claro. E isso entra na conta também do bom relacionamento, né? Sim, claro. Exatamente. Mudou a diretoria, né? Então, os jogadores que estavam lá, enfim, podem também ter passado por algumas promessas da diretoria antiga, você dá um pouco mais de crédito porque você tem um bom relacionamento, mas independentemente, é direito do jogador, ele precisa receber tudo certinho e o Augusto prioriza os que estão atuando, porque são os funcionários atuais ali, né? Eles que estão entrando em campo pelo Corinthians. E são os que vão entrar em campo na quinta-feira no jogo contra o São Bernardo. Não é o ideal, que vale dinheiro, né? Não, aí as coisas estão ligadas, porque dentro daquela tela, não é, Lili, que a gente estava vendo, mostrou ali direitos de televisão, tinham 313 milhões. Dentro desse valor, o Corinthians inclui a premiação das competições. Isso. Já ficou atrás do planejado no Paulista, porque a previsão seria semifinal, já não conseguiu. E aí, em Copa do Brasil e Sul-Americana, a previsão, Léo, oitavas de final.
e 7º no Campeonato Brasileiro. Eu sempre acho muito louco essas previsões, porque assim, você vai ver quantos clubes fizeram a mesma previsão, não dá como para todos baterem, né? Isso é matematicamente impossível. Algum deles vai ficar abaixo. Mas assim, só reforça a importância de você ter um trabalho de base sério, investir, porque, queira ou não, o futebol brasileiro ainda é um futebol muito dependente do produto jogador de futebol, né? Todo clube coloca uma meta. Você está vendo ali, negociação de atleta, 133 milhões. Não tem clube que não coloque uma meta com venda de jogador. É maior do que, por exemplo, a arrecadação de jogos. Exato. Sim. Então, assim, o nosso futebol é um futebol exportador, conta muito com isso. E, se não fosse a venda do Moscardo, não estava conseguindo pagar hoje, né, a dívida de curto prazo com esse elenco profissional. Os jogadores que já saíram, aí você consegue, né, Lili? Liga para um, liga para outro, vamos parcelar isso aí, pô, você vai receber, né? Você vai receber nos próximos 2, 3 anos, vai pingar um aqui todo mês, mas você consegue de outra maneira resolver, com o cara que tá lá no dia a dia, trabalhando. Afeta o seu planejamento, né? Motivação. E aí, eu tava pegando aqui no espn.com.br, matéria do Raul e também do Raul Moura e do Thiago Cara, que fazendo esse levantamento, esse valor previsto aí de arrecadação é 118 milhões de reais a mais do que a da gestão do Duílio, que tinha feito a projeção quando ele era o presidente, que o Duílio tinha feito em torno de 816 milhões. E esse valor do Corinthians fica acima do que o Palmeiras também fez de previsão para a temporada. O Palmeiras fez mais ou menos em 880 milhões de reais. Para esse ano? Para esse ano. A Nova Civil também fica acima da projeção do que o rival Palmeiras fez para esse ano, 880 milhões. Então o Corinthians 935. 935. Uma grana que eu não sei fazer conta, mas uma grana, uns 55 milhões. Esse número aumentou bem, se você falar também sobre os patrocínios, né? Porque, para você ter uma ideia, a antiga patrocinadora, né, antes da VaidBet, pagaria 22 milhões por ano ao Corinthians. E a VaidBet vai pagar 130 milhões. Então, o número já dispara e já aumenta muito aí na arrecadação que o Corinthians pretende. Nessa arrecadação aí, também, a gente tem que falar que é uma projeção, né? Pode dar certo, pode não dar certo. Pode não negociar, pode ter... Isso. E tem a name rights do CT, que ainda não foi assinado, não está nada certo, mas a previsão do Corinthians é que consiga name rights do CT. O presidente Augusto Melo falou que passaria de 200 milhões de reais, chegaria até 250 milhões, então está nessa projeção, mas ainda não está assinado nem foi divulgado. Mas é o que eles pretendem para essa temporada. Rapidinho, só é importante colocar, Bruno, porque também a diferença de uma gestão para outra é porque as premiações também aumentam, né? Então a premiação de Copa do Brasil aumenta, então lógico, a sua conta é outra, paulista, enfim. E aí isso também é o valor líquido. Então não está considerando que vai ser descontado ou perdido nesse meio do caminho. Tem a negociação dos direitos de imagem, de televisão também, né? Envolvendo o time no Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians, nesse momento, ainda está negociando, não é, Lili? Isso passa naquilo que a gente conversava ontem, como a questão do naming right do CT, das novas receitas, que é o Corinthians, que é com o que o Corinthians pretende pagar as dívidas que tem. Exatamente. A gente ontem falava que dificilmente você vai ver qualquer clube do mundo pagando dívida com receita de venda de jogador. Você normalmente utiliza isso para você reinvestir no time. Mas através das novas receitas você paga as dívidas anteriores. E o Corinthians ainda está para decidir, né? Se ele vai permanecer na Libra. A Liga Forte União já encerrou as negociações. Então, o Corinthians está esperando, porque, segundo Augusto Melo, outras propostas estão chegando. Tem aquela questão que ele deixou bem claro, que ele quer receber o mesmo que o Flamengo, nem uma vírgula de diferença. Então, isso aí está fazendo com que o Corinthians demore um pouco mais para assinar, mas nessa projeção também está esse valor que ainda não foi assinado. É tudo uma projeção.